Vamos ficar em pé nesse instante. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, verso 8 em diante. Segundo livro de Samuel, no capítulo 23, do verso 8º em diante. Queridos, o lema é Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E este versículo foi muito bem escolhido, porque mostra o agradecimento que nós devemos a Deus pelas batalhas que foram vencidas. Então, até aqui nos ajudou o Senhor, nos mostra que Deus, na sua graça, Ele foi à frente dessa igreja, e essa igreja tem sido vitoriosa por causa da graça do Senhor Jesus. Mas hoje eu quero falar com os irmãos ainda a necessidade de sermos valentes, porque muita coisa ainda acontecerá. As batalhas que se passaram, e agora nós devemos nos preparar para as batalhas que ainda virão. E esse texto que nós vamos ler aqui é um texto maravilhoso que nos mostra algumas características de pessoas valentes. O verso 8 diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Ageu, ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. E ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim o Senhor fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. E também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3, era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. E também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova, e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura, e o egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. E essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Pai, por este culto, Senhor, de louvor, de gratidão, Senhor, ao teu santo nome, por mais um ano de vida. Queremos te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que já aconteceu nesta reunião, pelos louvores, pelas coreografias, ó Pai, pelo trabalho, Senhor, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos casais, e nós te agradecemos, ó Pai, porque tu tens falado ao nosso coração. Agora, Senhor, nós pedimos que a tua palavra, Senhor, que sempre cumpre o objetivo pela qual foi enviada, ela esteja, Senhor, guardada no nosso coração, para que nós não pequemos contra ti. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos,
em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Pode sentar, meus queridos. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos num tempo complicado. As notícias que nós temos no campo político, no campo econômico, no campo social, não são alvissareiras, não são as melhores. E por conta disso, é normal que nós, como brasileiros, estejamos preocupados. Existe um temor aqui no povo brasileiro de que as coisas não melhorem. Por isso que nós estamos orando, por isso que é necessário orar pela nação, orar pelos governantes, para que tenhamos paz. Mas é certo que, ultimamente, as notícias que temos nas TVs, nos rádios, nos jornais, sempre são notícias ruins. Nos lugares em que nós nos encontramos, também nas filas de banco, nos coletivos da cidade, nos metrôs, nós também, ao assentarmos e puxarmos conversa com alguém, sempre alguém tem alguma queixa. Existe um grande clima de pessimismo no Brasil, e muitos estão temerosos. E entre esses que estão temerosos, muitos cristãos. Muitos cristãos estão com receio da crise. Por isso é necessário que nós, que somos filhos de Deus, que conhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tenhamos uma outra postura diante dessa realidade. Nós não somos chamados para ficarmos apenas nos queixando dos problemas e das dificuldades. Nós não estamos aqui simplesmente para perder a esperança e perder a visão no futuro, porque, afinal de contas, nós sabemos quem somos, sabemos por que estamos aqui e sabemos para onde vamos. Nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, nós temos uma missão de Deus, nós não estamos largados nesse mundo simplesmente para comer, beber, trabalhar. Isso tudo é fundamental, é importante, mas nós devemos entender que a nossa missão vai além das coisas materiais. E, queridos, esse texto que nós acabamos de ler mostra um grupo de pessoas que a história, que a memória consagrou como pessoas valentes. Estes homens que são apresentados aqui nesse texto se caracterizam justamente por serem a tropa de elite de Davi. Eram os 37 homens que formavam o seu conselho de guerra. Eram homens responsáveis pela segurança e pela manutenção do reino. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que Davi não ganhou nada sozinho. Davi tinha homens valorosos ao seu lado. Nós muitas vezes pensamos na liderança, pensamos em alguns que fazem o seu nome na história, mas nos esquecemos que se não fosse uma multidão de escravos e de soldados, Roma não seria um grande império. A gente se esquece que não foram os faraós que construíram as grandes pirâmides, mas um grande contingente de homens que estiveram ali colocando pedra sobre pedra. A não ser que alguém acredite que foram discos voadores. Eu não acredito nessa tese. Mas também existem homens como Napoleão que venceram grandes guerras, tinham grandes exércitos, e a gente muitas vezes não conta esses homens que estiveram ali dando a sua vida para que os seus países, as suas nações fossem vencedoras. Assim também é na igreja do Senhor Jesus. Nós somos corpo, nós estamos um ao lado do outro, nós temos a função de realizar a obra de Cristo Jesus, mas não realizar sozinhos. Eu tenho para mim que Jesus Cristo, Ele não precisaria de nós. Ele não precisaria de nós para pregar o Evangelho, não precisaria de nós para expulsar demônios, não precisaria de nós para curar enfermos, não precisaria de nós para nada. Mas, no entanto, Jesus Cristo nos usa e mais, Ele nos dá vocações, Ele nos chama para a sua obra e nos coloca no seu corpo com funções, dons e talentos. Eu creio que Jesus Cristo faz isso justamente para que a gente fique junto. Porque se não fosse isso, cada um estava no seu canto, ninguém se preocuparia em fazer a obra do Senhor, mas como nós somos chamados por Deus para realizarmos a sua obra no seu corpo, por isso nós estamos aqui.
Amém, queridos? E é tão maravilhoso que o irmão já sentiu no coração de dar um copinho d'água aqui. Isso é corpo de Cristo. O pastor Fantini que mandou. Esses líderes, né, são uma benção. Mas, queridos, o contexto que nós vemos, então, é que Davi, ele possuía esse conselho de guerra. Como vemos, Davi não realizou tudo sozinho, ele possui uma equipe unida e valorosa. Quais são as características que nós podemos, então, retirar desta passagem? Passagem que passa desapercebida. Talvez essa passagem esteja sendo ouvida pela primeira vez por alguns irmãos. Por quê? Porque, infelizmente, nós ficamos apenas nos textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas. O Juan Carlos Ortiz, ele disse o seguinte, que ele tinha o hábito de marcar os textos da Bíblia, os textos preferidos. Até que um dia o Senhor chegou e disse para ele, agora, ao invés de pregar só em cima desses textos preferidos, prega sobre os outros textos. E aí o Juan Carlos Ortiz, ele descobriu uma outra Bíblia. Ele percebeu que havia muito mais para a nossa vida, muito mais para que nós pudéssemos aprender acerca do Senhor. E eu te convido, irmão, a ler a Bíblia toda. Alguns irmãos estão muito mal acostumados com a famosa teologia do dedão. Conhecem a teologia do dedão, né? Eu sei que a teologia do dedão quebra um galho terrível no momento da tribulação e da dificuldade, quando a gente apela. Mas esse negócio de você fechar os olhos, né, correr a Bíblia e colocar o dedo em cima de um versículo, tem horas que o Senhor abençoa pela sua imensa misericórdia, mas tem hora que Ele deixa de falar assim. Um dia um irmão chegou e fez essa experiência, apontou o dedo e disse, e estava escrito, Judas foi e enforcou-se. Aí ele ficou, não, esse Deus não falou aqui, deixa eu tentar de novo. Aí ele foi de novo e estava escrito assim, vai tu e faze o mesmo. Aí ele desistiu, falou, não, vou ler a Bíblia, livro a livro, porque desse jeito não dá não. Mas a Bíblia é um desafio e eu convido a você a se aventurar por textos como esse, que trazem tesouros preciosos para a nossa vida. O primeiro aspecto que nós vemos nessa passagem é que o valente de Deus é aquele que não desanima diante das aparentes impossibilidades. Josebe Bassebete, filho de Taquemone, ele enfrentou 800 homens e os feriu. Queridos, se nós humanamente falássemos isso seria impossível, porque um homem só não consegue vencer tanta gente. Mas esse homem, que foi ao campo de batalha, ele conseguiu esse ato e conseguiu um ato inusitado. Coisa de que são poucos que conseguem. Mas por quê? Porque ele agiu diante da impossibilidade. Um valente é aquele que não se desanima diante do impossível. A palavra de Deus diz, se creres, verás a glória de Deus. E não há impossíveis para Deus. Nós precisamos crer nisso. Muitas vezes nós ficamos pasmados, embasbacados com as dificuldades e com as lutas, mas eu quero te convidar nessa noite a você crer. Crer que sim, o impossível pode acontecer na sua vida, Deus sim pode trazer e responder aquilo que é impossível perante os olhos humanos. Nós sabemos que existe um Deus poderoso, um Deus misericordioso e um Deus que ouve a nossa oração. E a Bíblia nos diz também que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que era o menorzinho na região, nós podemos dizer ao monte para que ele se arremeta ao mar. E nós devemos, como cristãos, pensar dessa forma. Amém, queridos? Eu te convido a ter esse olhar, um olhar de fé. E fé não é aquele negócio que é ocultista, místico. A fé não depende de uma parafernália, a fé não depende de pirotecnia, de fogos de artifício aparecendo, visões altíssimas do trono de Deus para que a gente possa ter fé. Fé é numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Você tem um Deus que anda contigo, um Deus que está sempre
ao teu redor, um Deus que está sempre te protegendo. É nele que nós devemos confiar. A nossa fé está depositada em Jesus Cristo, que é o Senhor dos céus e da terra. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Segundo aspecto que nós vemos nessa passagem, o valente de Deus, ele é movido por uma santa obstinação. Eleazar, mesmo sentindo dores, ele não deixou a sua arma, ele continuou brandindo a sua espada, e de tal forma que a sua mão ficou apegada à espada, ele não largou. Em outras traduções mostra que ele teve cãibras. As dores que ele estava sentindo eram dores de cãibras, e ele não arredou o pé. Mesmo sentindo dores, ele continuou adiante. E isso nos ensina que nós não devemos desistir enquanto o trabalho não for realizado. Pastor Ernesto Nini tem uma expressão que para mim calou no coração. Ele dizia que existem muitos cristãos que têm grandes iniciativas, mas poucas acabativas. Né? E é verdade, muitos estão começando as coisas e não terminando. Irmãos, nós precisamos ter foco, nós precisamos sim terminar aquilo que nós realizamos. Se nós pegamos algo para realizar, inclusive na igreja do Senhor Jesus, devemos continuar à frente. Irmãos, os obstáculos estão aí, a batalha é renhida mesmo, tem hora que cansa estar junto com os irmãos no templo, cultuando junto com a igreja, tem hora que você está desanimado, tem hora que as coisas não estão boas, é a batalha, tem hora que nós temos cãibras mesmo, que o desejo nosso é parar para cuidar da gente e deixar as coisas de lado, mas esse homem nos mostra que para que a gente alcance a vitória também é necessário nós sermos obstinados, amém, queridos? Certa vez, Martin Luther King, depois de ter sido sua casa ter sido barbaramente atacada por uma bomba, ele teve que sair da sua casa, e ele estava no hotel, junto com a sua esposa, Coretta King, e ele chegou e disse, olha, vou desistir, não dá mais para mim, está difícil, o racismo aqui é terrível mesmo, eu vou deixar essa luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, vou deixar o pastorado, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar da família, e chega, não aguento mais. E aí a Coretta King não falou nada, entrou no quarto e começou a se vestir de preto. Colocou um chapéu preto, um véu preto, e foi até onde ele estava ali pensando essas coisas, e o Martin Luther King levou um susto, dizendo, mulher, o que foi? Por que você está assim, toda de preto? E ela chegou e disse, eu estou de luto, porque o marido que eu conheci acabou de morrer. O marido que eu conheci era um marido que tinha Deus no coração e coragem para seguir à frente. Não é esse marido covarde. O marido que eu conheci é aquele que sabia o que estava fazendo e sabia que haveria dificuldades e não voltava atrás. Então, por isso eu estou de luto, porque eu estou triste, porque eu acabei de perder o meu esposo. Na hora, Martin Luther King se levantou, ressuscitou, né? E eles continuaram a batalha, continuaram lutando pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, nós precisamos entender que as dificuldades estão aí mesmo, né? As lutas virão. Eu quero dar uma notícia para você, o céu não é aqui, então, enquanto nós não estivermos no céu, nós teremos lutas e dificuldades, nós teremos batalhas e mais batalhas. Essa batalha que você está vivendo, saiba que não será a última. E se você não está vivendo nenhuma dificuldade, saiba que você terá no futuro, porque nessa vida nós somos provados constantemente. E nós estamos não simplesmente pedindo ao Senhor, Senhor, nos livre das lutas, porque isso não acontece. E se o Senhor ouvir essa tua oração, Deus te leva na hora para o paraíso, porque a forma de livrar das lutas é levando para a glória. Quem quer agora ir para a glória? Levanta a mão. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Presta atenção no que eu estou falando. Pensa que você tem um esposo, a esposa, o filhinho, tem a igreja aqui, o pastor
está precisando de muito obreiro aqui. Pensa bem. Conta-se que lá no Rio de Janeiro havia um jovem que estava ali, estava numa vigília de oração. E no dia seguinte, todos os noticiários estavam ali estampados que o jovem tinha morrido, porque tinha subido num monte alto, na chuva, e tinha participado de uma vigília e um raio caiu sobre ele. E aí eu fico pensando, o que esse irmão devia estar orando nessa hora? Senhor, me leva, Senhor, me leva. Deus ouviu a oração. Então, se você está preocupado em não ter lutas, saiba, você está equivocado. Somente no céu nós estaremos livres dessas lutas. Deus, Ele procura valentes. E Ele nos capacita para que sejamos valentes diante das dificuldades e diante dos problemas. Terceiro aspecto que nós vemos nessa passagem: valente é aquele que não teme se arriscar por um grande projeto. E nós temos o Samá. Samá, ele defendeu um campo de lentilhas. Irmãos, quando nós falamos em crise, nós estamos, me desculpem, falando de boca cheia. Nós temos casa, nós temos o abrigo, nós temos a nossa família, não tem faltado o alimento. Muitas vezes a gente confunde, a gente diz, olha, eu estou em crise, estou com muitos problemas. Irmão, se a gente comparar com a situação de alguns cristãos, hoje nós não estamos em crise, não. Existem cristãos que estão sem casa, estão sem igreja para cultuar, estão refugiados em outras nações, não têm o que comer direito e não sabem o que será o seu futuro, o que acontecerá no seu futuro. Então é importante nós, primeiro, entendermos isso. Segundo, o povo de Israel, quando eles sofriam a crise, é quando um povo invadia. O povo chegava, simplesmente na hora da colheita, e arrancava tudo. Trigo, arrancava a cevada, arrancava todas as frutas, arrancava tudo. E aqui, nesse caso, lentilhas. Lentilhas. E o que nós podemos ver? Samá chegou, se postou no campo de lentilhas e disse, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu não vou deixar esse campo de lentilhas para o inimigo. Porque a gente sabe o que é plantar, esperar crescer, tirar as ervas daninhas, e depois ter o trabalho de colher, para vir um povo e roubar tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você esperou. O povo de Israel estava cansado disso. Lembra de Gideão? Gideão, ele estava ali malhando num lagar, que não era nem de trigo, ele estava escondido, porque tinha medo que os midianitas viessem e tomassem tudo. E o que nós podemos perceber, irmãos? Nós temos campos que devem ser defendidos, porque deles dependem a manutenção da nossa vida, a manutenção da nossa família, a manutenção da nossa sociedade. Irmãos, nós estamos aqui nessa terra para defender campos de lentilhas. A gente tem que defender a nossa família. Não é qualquer um que vai tirar o filho ou a filha de casa. Não é qualquer pessoa que vai trazer a separação e a discórdia dentro dos nossos lares. O nosso lar pertence a Deus. O nosso lar é do Senhor Jesus. Não vai ser a droga que vai arrebentar com a nossa família, a bebida. Nós vamos defender os campos de lentilhas, nós vamos defender utilizando das armas espirituais que nós temos, e a principal delas é a oração, o jejum, para que o Senhor mude a nossa história e mude a nossa casa, a nossa família. Nós não podemos dar de bandeja para o inimigo a escola, não podemos dar de bandeja para o inimigo as instituições que a duras penas estão aí sobrevivendo. Irmãos, quem fez as instituições foi o Senhor Deus, foi Ele que criou a família, foi Ele que criou também, criou a igreja, foi Ele também que criou o governo. Tanto é que a própria Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, pelas as nossas autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. Então, nós não podemos dar de bandeja para o inimigo esses campos de lentilhas. Devemos fazer como Samá,
que foi e defendeu, e mesmo com o povo fugindo diante dos filisteus, ele se pôs no meio daquele terreno e defendeu, feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu quero ver os livramentos de Deus na minha casa. Eu quero ver os livramentos de Deus na igreja. Eu quero ver os livramentos de Deus na sociedade. Mas, irmãos, é preciso se postar, é preciso ter postura daquele que crê em Deus. Nós não podemos simplesmente olhar para baixo, ficar derrotados. Irmãos, nós temos o Senhor Jesus Cristo. E os heróis da fé, eles enfrentaram as piores situações e eles se mantiveram firmes na fé em Cristo Jesus. Queridos, nós vemos também que o valente, ele faz além do que mandam. E aqui nós temos alguns soldados, 3 homens, que estavam sintonizados com os desejos do seu rei. Irmãos, Davi, como vocês sabem, ele nasceu na cidade de Belém. E justamente nesse momento, nessa batalha, Belém tinha sido ocupada pelos inimigos. E Davi estava noutra região, e claro, cansado, estava desapontado, estava ali desejoso de conquistar novamente Belém, que estava nas mãos dos inimigos. E ele chegou, e ali ele desejou, ele quis, suspirou, dizendo, quem me dera beber um pouco da água do poço lá de Belém. Ele que viveu nessa região. Irmãos, havia 3 homens que ouviram o desejo do seu líder. E simplesmente eles furaram o bloqueio dos inimigos, foram até o poço, pegaram água e trouxeram para o rei. Eles realizaram um trabalho sem esperar uma ordem direta. Eles discerniram uma necessidade e agiram. Irmãos, nós precisamos ter valentes que se antecipem. Gente que esteja tão sintonizada na igreja, gente que perceba tão bem as coisas que estão acontecendo na sua casa, ou mesmo no trabalho, que se antecipem, que procurem melhorar, que procurem fazer cada vez mais. Irmãos, é inadmissível um cristão no seu ambiente de trabalho que fique marretando no trabalho. Isso não é testemunho. Não adianta a gente chegar aqui na frente e também estender as mãos, ou juntamente com o povo da igreja, pular e louvar a Deus, se a gente não louva a Deus através do nosso trabalho, através das nossas ações. Irmãos, nós somos convidados a vivermos uma vida de adoração. E nessa vida de adoração, é importante a gente estar sintonizado com os desejos de Deus. É importante nós estarmos sintonizados com aquilo que é preciso. Irmãos, como faltam pessoas de iniciativas, como faltam pessoas que desejem realmente servir. São poucos os que estão fazendo isso. E nós precisamos mudar essa história, porque o valente é aquele que se antecipa, o valente faz além daquilo que é mandado. Amém, queridos? A gente precisa de valentes que cheguem já dispostos a fazer, a servir, a trabalhar em prol dos outros, para que o reino de Deus seja glorificado. Queridos, por outro lado, nós temos um outro valente aqui nessa história. O outro valente é o próprio Davi. Davi, quando ele recebe aquela água daqueles jovens, daqueles soldados, o que fez Davi? Não bebeu. Ele entregou aquela água como se fosse sacrifício a Deus. Ao mesmo tempo, ele elogiou a bravura daqueles homens, o desejo daqueles homens de servir, mas ele não se beneficiou com aquela água. O valente jamais confunde a causa que está defendendo com suas próprias necessidades. Irmãos, Davi não aceitou a água, pois ele tinha um alvo mais nobre. Ele não estava ali para se satisfazer, ele não estava ali para se locupletar, ele não estava ali pensando apenas na sua casa e nas suas coisas. Davi estava ali para vencer o inimigo e dar libertação ao seu povo. É para isso que Davi estava lá. E queridos,
nós estamos vendo um retrato de um país, de homens, de mulheres, que simplesmente estão exercendo cargos e funções no governo, nos trabalhos, na sociedade e até na igreja, de gente que está querendo apenas se beneficiar, de gente que quer ficar rica às custas do outro, de gente que não presta atenção nas necessidades do povo. E a gente está vendo o mal que isso tem feito para a nossa nação, o mal que isso tem feito para a igreja. Davi não confundiu as coisas. Davi sabia que aquela batalha não era para ele. Aquela batalha era para o povo de Deus. Aquela batalha, em última análise, era para o Senhor Jesus, para o Senhor Deus. Então, Davi não se aproveitou dessa situação. Davi demonstrou que pessoas eram mais importantes do que os anseios particulares. Irmãos, nós estamos muitas vezes mais preocupados com o nosso bem-estar do que em realizar algo que possa beneficiar aos outros, às outras pessoas. Existe um nível de egoísmo nessa sociedade que está contaminando muitos cristãos. Mas, irmãos, isso não é coisa de valente, não. Porque o valente, ele percebe a necessidade dos outros e não a sua própria necessidade. E, queridos, eu fico pensando, recentemente eu vi no Fantástico uma notícia que me deixou muito desapontado. Desapontado em saber que existem pessoas que têm essa capacidade. Uma secretária de uma cidade do interior, simplesmente, ela pegava remédios vencidos, que iam ser jogados fora, para colocar ali nos prontos socorros, nos hospitais da sua cidade. Medicamentos com tarja preta, medicamentos que certamente eram responsáveis pela manutenção da vida de muitas pessoas. Eu não sei quantas pessoas essa mulher matou por causa da sua irresponsabilidade. Nós estamos numa época, irmãos, em que as pessoas, elas não olham para a necessidade do outro, estão endurecidas no seu coração. O Deus é o seu próprio ventre. Uma outra matéria que eu achei até interessante, era uma matéria até como se fosse uma comédia, um homem, ele claramente parou num lugar que era para idosos, e ele saiu do carro. Mais para frente, alguns artistas, foram até ele e perguntaram para ele o que ele achava das pessoas que paravam o carro em lugares que eram reservados para idosos e para deficientes. E aquele homem fez um discurso. E aquele homem chegou e diz, mas isso é um absurdo. Os doentes precisam de uma vaga especial, os idosos também. Isso é egoísmo das pessoas. Até que chegou um sujeito, tocou no ombro dele e diz, olha, mas não é o teu carro ali que está numa vaga que é para idoso, uma vaga preferencial? Aí ele mudou, é mesmo? Eu não sabia que eu estava numa vaga preferencial, vocês me desculpem, com a maior cara de pau. O que a gente pode ver? Nós vivemos numa sociedade que as pessoas estão cada vez mais egoístas, pensando em si mesmas, e nós vemos o retrato disso em todos os níveis, inclusive na igreja do Senhor Jesus. Eu já vi o disparate de gente mexer no som de uma igreja para sabotar o conjunto que estava cantando, porque não concordava com o grupo que estava ali na frente. Irmãos, que tipo de louvor é esse? Que tipo de adoração se pode dar quando existe esse tipo de coisa, quando não existe o espírito de João Batista, que era simplesmente se tornar o menor para que Jesus Cristo fosse o maior. Nós precisamos entender no direito do outro, de simplesmente nos colocarmos como aqueles que vão suportar, basear o outro.
e colocar o outro acima de nós mesmos. Muitas vezes nós temos visto um espírito na igreja que não é o espírito do Evangelho, mas é o espírito do anticristo. Irmãos, que jamais confundamos a causa que estamos defendendo com a nossa própria necessidade, porque o nome do Senhor é que tem que ser glorificado na igreja de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluias, santo ao Senhor, bendito ao Senhor, aleluia, glórias a Deus. E queridos, eu quero encerrar dizendo que o valente ele precisa ser criativo. Nós temos aqui um dos valentes que é o Benaia. O Benaia no campo de batalha, ele estava com recursos parcos. Ele tinha um cajado. O seu inimigo tinha uma lança. Mas foi com o cajado que ele venceu o seu inimigo, tomou a lança dele e o venceu. Nós precisamos entender que no campo de batalha, os recursos são sim escassos. Nós nunca vamos ter aquilo que gostaríamos de ter para realizar todas as coisas. E é importante nós entendermos que na falta é necessário improvisar e não deixar-se abater pela dificuldade. Prestem atenção, irmãos, porque talvez nós encaremos alguns momentos de falta, alguns momentos de escassez. Mas, irmãos, se não tiver o bife, vai o frango. Se não tiver o frango, vai o ovo. Se não tiver o ovo, vai o arroz e feijão. Se não tiver o feijão, vai o arroz. E se tiver baiano aqui, vai farinha mesmo, não tem problema. Um baiano me disse, farinha tem 3 propriedades. Quando não tem mistura, a farinha é a mistura. Quando a comida está rala, ela engrossa, né? E ainda mais a farinha dá um sabor. Então, irmãos, se for necessário, arroz e farinha, mas glórias ao nome do Senhor Jesus. A nossa família não vai passar fome, os nossos filhos não vão passar necessidade, porque o Senhor vai cuidar de nós. E a gente vai improvisar quando for necessário. Se não der para comprar algumas coisas, não compremos, economizemos, façamos os cortes que são necessários, cuidemos daquilo que é prioritário, mas no campo de batalha nós vamos ter que batalhar, nós estamos na luta e vamos continuar em nome do Senhor Jesus. Por isso, seja criativo, use as armas que você tem à mão. E a palavra de Deus nos mostra que nós temos armas espirituais, nós temos a armadura de Deus, o capacete da salvação, temos o cinto da justiça, temos a couraça da justiça, melhor dizendo, o cinturão da verdade, nós temos a espada do Espírito e temos o escudo da fé. E os nossos pés estão calçados com os sapatos da preparação do Evangelho de Cristo Jesus. Então nós somos soldados e queiramos ou não estamos nessa batalha. Se você não quer batalhar, saiba que não tem jeito, você já está no campo de batalha. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, se revista de toda a armadura de Deus, para que você possa vencer todos os dados inflamados do inimigo. A vida não vai deixar de ser dura apenas porque queremos. Os problemas estão aí para todos. As batalhas acontecerão, queiramos ou não. Usemos então as armas e as habilidades de um bom soldado de Cristo, um bom valente do Senhor, para vencermos nessa época de dificuldades e para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Glórias ao Senhor. Amanhã é domingo, dia de cultuar ao Senhor, dia ainda de buscar mais de Deus, mas depois é segunda-feira. E segunda-feira é o dia em que a gente vai para o trabalho. É o dia que nós vamos enfrentar algumas lutas e batalhas. Segunda-feira talvez seja o dia para procurar emprego. Segunda-feira é o dia para enfrentar aquele clima ruim de cortes que estão nas empresas.
Mas, irmãos, nós somos os valentes. E nós somos os valentes não simplesmente porque temos forças em nós mesmos, mas é porque nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo chegou e orou 3 vezes para que o espinho da carne fosse retirado. E o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, no momento da fraqueza, no momento da dificuldade, é mais onde o poder de Deus atua na nossa vida. Então, nós não temos por que chegar e desanimar. Nós não temos por que ficarmos cabisbaixos e também depressivos diante das dificuldades. Nós devemos enfrentar. Mesmo que nós estivermos com cãibras, mesmo que a situação for desfavorável, mesmo que a situação for impossível, nós somos convidados a agirmos como valentes. E é isso que nós vamos orar agora. Se você estava pensando em desistir, se você está reclamando nas situações no seu lar, saiba que você é apenas mais um que tem problemas na sua casa. Todos nós temos, todos nós teremos. Às vezes é a enfermidade. Pastor, eu tive uma notícia muito ruim. Pastor, eu tenho uma pessoa na minha casa que está ali com suspeita de um tumor maligno, um câncer, um linfoma. Pastor, o que eu vou fazer? Você vai batalhar agora em nome de Jesus. Você vai continuar batalhando. Batalhando pelo seu ente querido. Batalhando porque agora ele vai precisar de você. Você vai orar mais, vai cuidar mais e vai procurar ouvir mais e mais a voz do Senhor Jesus. Pastor, eu acabei de ser desempregado. A Mercedes mandou um monte de gente embora. Pastor, eu estou entristecido, estou triste. Ora, você se levante em nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz que não vai faltar o pão na nossa casa. Não vai faltar. Então se levante, vai pensando em outras atividades, seja criativo e cuide da sua casa. O seu filho precisa de um homem do seu lado. A sua filha precisa de uma mulher valorosa, uma mulher valente. Os seus pais precisam de um jovem que tenha força, que tenha uma visão esperançosa. Nós estamos aí para batalhar as batalhas desse mundo. E vamos vencer em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, e primeiro queremos te agradecer, Senhor, porque essa igreja, nesses 26 anos, sofreu lutas, dificuldades, dissabores, alguns momentos, Senhor, talvez até de desorganização, mas, Senhor, Tu, Senhor, sempre fostes com esta casa, Senhor. Senhor, nós podemos ver que na história dessa igreja tem se cumprido que as portas do inferno não prevalecerão sobre esta casa, Senhor. E te louvamos, porque esta igreja está firmada na rocha que é Cristo Jesus. E Pai amado, nós queremos te agradecer também, Senhor, porque nós podemos dizer como Davi: já fui moço e agora sou velho, mas eu não vi nem um justo sequer mendigar o pão, Senhor. E sabemos, Senhor, pela fé que isso não vai acontecer na nossa casa, Senhor. Sabemos que Tu irás cuidar de nós também, Senhor. E Pai querido, eu quero te pedir agora em especial por aqueles que entraram abatidos, por aqueles que vieram aqui cansados e oprimidos, ó Pai, por aqueles que entraram nesse lugar, Senhor, ó Pai, quase desistindo, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão, Senhor, buscando um fio de esperança, Senhor. Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, tomar a cada um, Senhor, que venha agir em cada coração, em cada mente, que venha fortalecer, que venha derramar a Sua unção, Senhor, de tal forma que ao sairmos desse lugar, Senhor, Senhor, nós estejamos olhando para o cima, Senhor, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, aleluia. Senhor, faz isso na vida de cada irmão e de cada irmã aqui presente, Senhor, é o que eu te peço. E, Senhor, vai levantando esse exército, Senhor, forte e poderoso,
esse exército que não teme outra coisa senão o pecado, Senhor. Ó Pai, que esse exército continue, Senhor, avançando e vencendo, proclamando que Cristo é o Senhor, aleluia. Ó Senhor, faz isso na nossa vida, faz isso na vida de cada irmão, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, aleluia. Glórias a Deus, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor.